que é bom para a França, é bom para o Brasil. O método francês e a educação física brasileira. Vou falar um pouco do contexto histórico sobre o método de ginástica. Pode? Não, método de ginástica. Só apertar o enter. O autor sou eu, Américo Roldana Neto, sob orientação do professor José Roberto Neto. Bom? Então, para começar, falar um pouco para vocês sobre o método de ginástica. Na Europa, por volta de 1800, a Europa estava passando por várias revoluções que levaram os inimigos da França, que era comandada por Napoleão. Então, o exército de Napoleão estava devastando, derrotando os adversários europeus, levaram os outros países a buscar formas de treinar seus exércitos para melhorar a capacidade física para a guerra. Então, essas formas de atividade física foram conhecidas como métodos de ginástica ou escolas de ginástica. E tem seus principais exemplos: o método alemão de ginástica, que foi desenvolvido na Alemanha por Jung. Tá? O método alemão tem uma característica de que são exercícios baseados em atividades naturais. Ou seja, ele observou as pessoas fazendo atividade em árvores, em cavalo de verdade, e começou a desenvolver aparelhos para que as pessoas pudessem continuar a fazer esses trabalhos, só que dentro de um local fechado, num ginásio. Então, ali vocês têm o exemplo do cavalo. Tá? O cavalo que a gente conhece hoje da ginástica olímpica, o método alemão é o precursor da ginástica olímpica. Graças à ideia de Jung, hoje a gente tem um dos mais belos espetáculos olímpicos, que é a ginástica olímpica. Então, vocês podem ver um cavalo como era, tinha até a cabeça do cavalo realmente, que tinha a ideia do cavalo, o animal mesmo. Tá? O método dinamarquês, também foi um outro método desenvolvido nesse período. O método sueco, com a ginástica calistênica de Ling, que foi de grande expressão. Tá? São movimentos truncados, movimentos travados. Tá? Você encontra muito do método sueco hoje em dia em ginástica aeróbica. Tá? A diferença do ginástica aeróbica para o método sueco é a música e o ritmo em que os movimentos são realizados. Também o método inglês, que é um método particular, um método um pouco diferente, um método baseado em esportes. Tá? É um método voltado para práticas esportivas. E o método francês, aqui vocês têm a foto de um instrutor de ginástica francesa. Tá? É um método que dá nome a esse trabalho, que teve muita influência no Brasil, na educação física brasileira, tem até hoje muita influência na educação física brasileira. Legal? Um pouquinho antes de falar sobre os objetivos do método de ginástica, como eu disse, eles surgiram em 1800, por volta de 1800, a partir de 1800, na Europa, durante as guerras que a Europa estava passando, e foi no período napoleônico. Tá? Entre 1803 e 1815 foi quando surgiram os métodos de ginástica. A França, o método francês foi surgir a partir de 1820 para frente, quando Napoleão perde a guerra. Porque até então eles observavam seus adversários fazendo atividade, desenvolvendo esses métodos para melhorar seus exércitos, mas como a França estava ganhando, eles achavam que não viam necessidade em desenvolver, em continuar a desenvolver um método de ginástica para a França. Quando eles perdem a guerra, eles começam a desenvolver esse método. Tá? Todos os métodos têm características em comum, que é de regenerar a raça. Então eles precisavam melhorar uma raça mais pura, uma raça daquele país. Tá? Promover a saúde dos indivíduos que a praticassem, desenvolver coragem e força de vontade. Para quê? Para que eles pudessem ir para a guerra, para que eles pudessem lutar pelo país e conquistar novos territórios e defender de invasões de povos hostis. Desenvolver a moral. A ginástica era vista como uma maneira de você melhorar a sua vida, de você se sentir mais poderoso. Tá? Resumindo, o coração, tá? Até coloquei o coração ali para exemplificar bem mesmo, o coração dos métodos de ginástica é a formação de um homem integral, saudável, forte e produtivo, para servir a pátria, seja na guerra, seja na produção. Legal?
E esses objetivos são a base da educação física que a gente conhece hoje. Legal? Então, falando diretamente do método francês de ginástica agora, tá? Como eu havia dito, a iniciativa de promover um sistema organizado de educação física foi tomada na França pós-napoleônica apenas. Eles, quando perderam a guerra, viram a Alemanha, Suécia e Inglaterra crescendo, se desenvolvendo, sentindo a necessidade de melhorar a qualidade de seus exércitos, melhorar a prática e a formação de seus exércitos, tá? E na França tiveram influências que levaram à fundação do método, principalmente na escola de Gerville-Lepont, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? O precursor da ginástica francesa foi Dom Francisco de Odian e Amorós, um espanhol que foi deportado na Espanha e foi lutar no exército de Napoleão, tá? Quando perdeu a guerra, Amorós começa a fazer um estudo de maneira de se praticar ginástica, então é aí que tem seu início o método francês de ginástica. É um método dotado de movimentos circulares, arredondados, tá? Diferente da ginástica calistênica sueca, que era com os movimentos truncados. O método francês de ginástica, ele é o pai, vamos dizer assim, do que a gente conhece como ginástica rítmica desportiva. Tá legal? A diferença é que na GRD houve a inclusão dos aparelhos, a fita, a bola, as massas, tá legal? O arco. Logo depois de Amorós, vieram Demeny e Herbert. Demeny e Herbert se preocupavam com a parte fisiológica. Amorós era muito nacionalista, ele tinha um ideal de guerra, de luta, ele era um coronel do exército, tá? Ele serviu o exército de Napoleão, e ele tinha ideais de luta, de guerra, ele queria fazer um método de regenerar a raça, de melhorar, de aumentar a capacidade dos jovens para poder lutar na guerra, para poder defender a França, tá? E Demeny e Herbert estavam preocupados com o quê? Com a fisiologia, em melhorar a saúde dos jovens, tá legal? Foi através disso que criou-se a escola de Gerville-Lepont, que foi a união das ideias nacionalistas de Amorós com as ideias fisiológicas de Demeny e Herbert, tá? Então, a partir daí de Gerville-Lepont, a ginástica passa a ser organizada não somente para os militares, mas para toda a população francesa. Bom, seguindo falando sobre Gerville-Lepont, porque a escola de Gerville-Lepont foi quem realmente influenciou a ginástica brasileira, a educação física brasileira, não só brasileira, mas como em muitos outros países da Europa e fora da Europa, tá? Gerville-Lepont, a escola foi fundada em 15 de julho de 1952 por Amorós, tá? Que fundou a escola de Gerville-Lepont. Posteriormente, o aprimoramento dos estudos de Gerville-Lepont com Herbert e Demeny, tá? Tem influência de Amorós, ideias nacionalistas, e Herbert e Demeny em seus estudos fisiológicos, tá? O método de Gerville-Lepont é compreendido em 3 partes, tá? São bases que o método estava embasado: bases nacionalistas, bases fisiológicas e bases pedagógicas, porque a escola de Gerville-Lepont passa a formar professores não só para instruir o exército francês, mas também para ministrar aula em escolas, tá? O treinamento desportivo, por quê? Porque a Inglaterra estava surgindo como uma potência na época devido à Revolução Industrial. E lembra que a Inglaterra tinha um método mais esportivo, e ele se assimilava esse método esportivo, esse método disciplinador do esporte, de tentar buscar o melhor de si, o melhor rendimento, o melhor resultado, estava assimilando com o crescimento industrial da Inglaterra. Então passou a se trazer um pouco do treinamento desportivo para dentro da escola de Gerville-Lepont. E a educação física militar, que é aonde surgiu, a razão por ter surgido os métodos de ginástica. Legal? Bom, no Brasil, o método francês chega em 1906, tá? O Dr. Jorge Tibiriçá, então presidente do estado de São Paulo,
encomenda os serviços de uma missão francesa para trazer para a força pública do estado de São Paulo, o que hoje nós conhecemos como Polícia Militar, chamava-se Força Pública do estado de São Paulo, trazer os conhecimentos da escola de Gerville Lepon e do bailado de Gerville Lepon, tá? Para a escola de educação física da Força Pública, que viria a surgir em 1910. Então, quando chega em 1906, a primeira missão francesa, chega com o capitão Léopold Balancier, que inaugura uma sala de esgrima. A esgrima já existia desde 1902 na Força Pública, inclusive esse ano está comemorando 100 anos da sala de esgrima da Força Pública. Mas Léopold Balancier vem trazer os conhecimentos da escola de Gerville Lepon sobre esgrima para passar para a Força Pública Paulista. Enquanto isso, o capitão Luiz Lamaitre inaugura a sala de ginástica, onde seria desenvolvido então o método francês realmente e o bailado de Gerville Lepon. Tá legal? Pode filmar, por favor. Aqui vocês vão poder ver uma foto do bailado da Força Pública Paulista, tá? Essa é a equipe de bailado, uma foto tirada em 1906. Logo depois da primeira equipe que foi instruída pelo capitão Luiz Lamaitre e a equipe de esgrima da Força Pública Paulista, que era treinada pelo capitão Léopold Balancier. Tá? O símbolo da Escola de Educação Física da Polícia Militar ou da Escola de Educação Física da Força Pública, como ela foi fundada em 1910. Tá? Então, em 1910 é fundada a primeira instituição que formava profissionais de educação física no Brasil. Então, que é a Escola de Educação Física da Força Pública Paulista, atual Escola de Educação Física da Polícia Militar, datada de 1910. Tá? Foi fundada com os capitães que trouxeram o método francês e o bailado da Escola de Gerville Lepon. Alguns eventos importantes do método francês no Brasil. Tá, em 1914, essa missão que havia chegado em 1906 é chamada para retornar na França, para defender a França na Segunda Guerra Mundial. Tá, na Primeira Guerra Mundial, eles retornam. Em 1920, lançado no Brasil por Arnaldo Guilherme, um guia prático de educação física que era embasado nas ideias da escola de Gerville Lepon. Tá? Então é o primeiro guia brasileiro sobre um método que deveria ser praticado nas Forças Armadas Brasileiras, como diz o decreto baixado em 27 de abril de 1921, tá? Um decreto que aprova o regulamento de instrução militar destinado a todas as armas e calçadas nas teorias de Gerville Lepon. Então, todas as armas brasileiras deviam ser treinadas com o método francês, com o método da escola de Gerville Lepon. Tá? Eu digo método francês porque a escola de Gerville Lepon é conhecida como o método francês em si. Tá bom? 1922, o ministro da Guerra cria o Centro Militar de Educação Física. Tá legal? Em 1922, também, chega no Brasil a segunda missão francesa. Após a Primeira Grande Guerra, chega no Brasil essa segunda missão francesa que consolida, ela fecha, ela caracteriza na educação física brasileira as influências do método francês, as influências da escola de Gerville Lepon. Tá? Em 1929, é criado o curso de Educação Física do Exército, o segundo curso de Educação Física do Brasil. Tá? Na Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, ele busca transformar, criar na sociedade brasileira a ideia do homem brasileiro, da raça brasileira. Por isso, ele aceitou e abraçou o método francês e começou a trabalhar para que o mesmo fosse passado para todas as crianças, principalmente as crianças do Brasil, porque ele queria aquela ideia que o método francês, o método de ginástica poderia trazer uma regeneração da raça, o patriotismo, uma alegria de viver e defender aquela pátria,
Então ele buscava uma homogeneidade brasileira, uma melhora na produtividade brasileira e uma melhor na obediência também, que os métodos de ginástica traziam, infelizmente, uma certa obediência às pessoas que praticavam. As pessoas, por ser no âmbito militar, se criava de uma forma militar, ela era muito ordenada. Tá? Em 1931, o método passa a ser obrigatório em todas as escolas primárias e secundárias brasileiras. Então, todos os níveis de ensino básicos e secundários nosso no Brasil tinham o método francês, tinha que ser ensinado o método da escola de Gerville Lepon. Então, em 1940, estudos dizem que 90% das escolas brasileiras estavam praticando esse método. Tá? E esse número foi crescendo, tá? Chegou a próximo a 95%, segundo os estudos, 94% e pouco, e foi se levando até o começo da década de 60. Tá? Na década de 60 começou a haver uma queda na prática do método francês. O método francês era muito bem visto pela sociedade brasileira toda. Só que no mundo todo começou a se praticar o método inglês. Estava havendo um crescimento muito grande da ideia do esporte, tá? Principalmente com o crescimento olímpico. Então o esporte estava na moda. Todos os grandes potências praticavam esporte. O Brasil estava com o método francês nas escolas. Então começou a se ter uma pequena decadência. Foi quando, em 1969, o Brasil lança com urgência um tratado sobre o método francês e como deveria ser dado nas escolas, para que o mesmo não saísse das escolas. Então eles reeditaram o livro que dizia como deveria ser, com algumas alterações, para tentar salvar o método e manter, porque com o método praticado, além de eles terem as pessoas fazendo uma atividade física, melhorando sua saúde, eles tinham a regeneração da raça, eles tinham uma moral, eles tinham as pessoas obedientes às ordens, que era interessante no momento. Tá? Algumas fotos sobre o método para vocês acompanharem. Tá? Essa é uma apresentação, as duas coloridas aí embaixo. É uma apresentação da Escola de Educação Física da Polícia Militar, na cidade de Araraquara, em 1990. Tá? Ali em cima, no ginásio da Escola de Educação Física Militar, em 1980, uma outra demonstração do bailado de Gerville Lepon. Esse bailado é demonstrado até hoje na escola. Pode-se ver, inclusive, quem faz a matéria do professor José Roberto Inherco, acompanha, que é uma apresentação lá na escola de ginásio, de educação física da Polícia Militar. Aqui embaixo vocês veem, eu coloquei, por curiosidade, duas fotos sobre o boxe savate. Tá? O boxe savate também é francês, era praticado na escola de Gerville Lepon. Se vocês verem uma apresentação de boxe savate, vocês vão ver que o boxe savate não é nada mais, nada menos do que o que é o body combat hoje. Tá? A diferença é o ritmo da música, é claro, tá? Mas os exercícios são os mesmos, tá bom? O importante é a gente saber que, apesar do método francês ter sido esquecido um pouquinho, tá? Durante toda a história da educação física no Brasil, o método francês teve essa importância, tanto que durante 20 anos era meio que uma hegemonia do método, mas o método alemão, o método sueco também era bastante praticado no país. Tá? E não é porque hoje nós não trabalhamos com métodos de ginástica que eles não existam. Tá? Então a gente consegue perceber facilmente em muitas aulas de educação física que tem um teor autoritário do professor que está praticando a aula, que tem uma diferenciação biologicista entre homens e mulheres, tá? Uma discriminação onde se busca apenas uma melhora da performance. Tá? Todas essas particularidades são resquícios do método francês, da sua influência na educação física brasileira, da sua influência na formação de quem é hoje o professor. Tá? Muita gente que dá aula hoje
aprendeu o método francês. Muitos de nossos pais não gostam de atividade física, de educação física, talvez porque tiveram o método francês na escola. A ideia do método é uma coisa, mas o ideal dele é outra. Tá? Então, só para terminar, agradecendo a pessoa que me dá a oportunidade de estar estudando isso, o professor José Roberto Nieto, que confiou em mim esse tema, que confiou em mim essa apresentação, que me dá a oportunidade de estar desenvolvendo a minha formação profissional aqui na universidade, com a minha família, que me permite dar a cúpula do Trovão, quem não conhece vai ficar sem conhecer, grandes amigos, que me ajudam em muitas apresentações de coisas que eu faço, e a todos vocês que disponibilizaram seu tempo para vir até aqui ouvir um pouco da história da educação física no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Luz, por favor. Eu venho agradecimento ao professor José Roberto. Alguma pergunta? Alguém quer alguma curiosidade? Quer saber alguma coisa? Não? Muito bem explicitado. Espero que tenha sido claro e que vocês tenham gostado e tenha sido útil. Na escola inglesa, qual é a importância do mundo? A escola inglesa é o seguinte: o futebol, com certeza, era um deles, tá? O método inglês, ele tinha por objetivo, a Inglaterra estava passando por um momento da Revolução Industrial, que eles precisavam que as pessoas acreditassem na Inglaterra, acreditassem que aquilo era importante para a Inglaterra, e acreditassem que eles tinham lugar e tinham que participar daquilo. Então, o que o esporte faz com você? Você vai em busca do esporte, você vai aprender, você vai treinar, você vai buscar o melhor. Você é um atleta, você vai buscar o gol, você vai buscar o melhor tempo, você vai buscar a cesta. E o que é a industrialização? Não é mais do que isso. Você aprender a profissão na indústria e você buscar o quê? Os melhores resultados. Os patrões querem isso. Os patrões querem que, se você produz 100 peças por hora, se você é capaz de produzir 150, por que se contentar com 100? Então, esse é o método inglês, essa é a ideia do método inglês, a melhor da performance. Então, eles tiravam do esporte, mostravam para as pessoas que elas podem, vocês conseguem, para trazer para o sistema de produção que estava começando no mundo. Tá? Isso é uma reflexão particular minha. Eu acredito que, eu pretendo fazer um estudo do mestrado sobre isso, eu acredito que o Brasil, a razão do Brasil está só nesse momento despontando nas modalidades esportivas, está só nesse momento se desenvolvendo, se ampliando no esporte, como teve os Jogos Sul-Americanos, o Pan-Americano, há possibilidade dos Jogos Olímpicos. O Brasil está ganhando medalhas em Jogos Olímpicos, está ampliando o número de medalhas, está tendo brasileiros no exterior se destacando em campeonatos mundiais ou em clubes do exterior mesmo. Tá? Eu acredito que esse destaque tardio se deve ao momento em que o esporte foi agregado à cultura brasileira. Como eu disse, na década de 60, enquanto na Europa toda e em muitos outros países se tinha o método inglês, o esporte como exemplo, tá? O Brasil ainda tinha o método francês. Tinha aquela ideia daquela coisa sequencial. Tá? Se você pegar uma aula de método francês, é horrível, é complicado, você não aguentaria fazer. Os professores tinham que ensinar aos alunos marcha, tinha que ensinar ordem unida, você tinha que aprender formações de marcha circular, marcha transversa, todos os tipos. Era um negócio direita, volver, frente, tá? Tinha marcha. O legal do método francês, na minha opinião particular, é o bailado do Gervais Lecomte. Se vocês verem, é uma apresentação bonita, uma apresentação de 12 pessoas, movimentos circulares, tomam conta daquele, um espaço delimitado virtualmente, né, no campo da imaginação deles. É muito bonito você ver uma apresentação do bailado. Tá? Mas essa é a diferença do método inglês. Que esporte, o voleibol já estava despontando naquela época por causa da CM, o futebol, já existia o handball.
de volta. Então, essa era a ideia do método inglês. Eu não sei te dar detalhes mais profundos, porque eu não me aprofundei no método inglês. Eu sei dar mais detalhes do sueco e do alemão, que eu já cheguei a me aprofundar mais. O dinamarquês eu sei muito pouco, menos ainda no inglês. Espero ter esclarecido sua dúvida. No método francês, como que foi ensinado? Pode falar, né? No método francês, você estava falando, quais eram as atividades básicas que eles ensinavam? Sim, o método francês tinha um programa que deveria ser seguido, tá? Um programa com, se eu não me engano, não me falha a memória, são 17 etapas, tá? Que iniciavam desde a marcha até a volta calma. Porque o método, ele tinha as suas bases em fisiológicas, lembra? De Demeny e Herbert, tá? E tinha muito forte a ideia nacionalista. A ideia nacionalista é de todos os métodos de ginástica. Todos os métodos têm esse ideal nacionalista, tem essa ideia de melhora da raça para defesa da nação, tá? E tinha marcha, tinha atividade, tinha exercícios como o polichinelo. Lembra do polichinelo? O polichinelo é um exercício do método francês, tá? Tinha exercícios, lógico, de abdominal, tinha exercício de apoio de solo, cada um no seu objetivo, tá? E sequencialmente, acreditava-se que tem até um livro da Força Aérea Canadense, que a Maria conhece bem, tá? Você vê lá a sequência da ideia deles, tá? Influenciado pelo método francês, tá? Nesse momento. O apoio de solo começa normal, aí vai fechando mais o braço aos poucos, depois o braço só, depois só com o outro, depois você tira o braço, bate palma e volta, e faz o apoio, depois você tira o braço, bate palma, bate e termina o apoio. Então é sequencial. Se eu tivesse mais tempo, eu até traria uma sequência de aula para você ver. Vocês vão ver, é interessante, tá? É interessante a forma de como se pensava a educação física. Era a realidade da época, era a necessidade da época. Hoje em dia, o que nós buscamos? Buscamos a saúde, buscamos a melhor educação física, buscamos uma aparência melhor. Para isso serve a atividade física hoje, tá? Para nos colocar num contexto social melhor, num status social. O corpo é um status, é uma maneira de status social hoje em dia, tá? Mais do que a preocupação com a saúde, é sobre o status social que o teu corpo pode chegar. Mas na época não. A preocupação é do quê? Temos que instruir as pessoas para que elas possam ter saúde, para que elas possam lutar pela pátria, para que elas possam produzir pela pátria, e as mulheres. Existia essa ginástica feminina, tá? A ginástica feminina é outra coisa, existiam cadernos para quem instruía as mulheres, ginástica feminina, tá? Que era outro tipo de exercício voltado para quê? Procriação, para a perpetuação da espécie, vamos dizer assim mesmo, entendeu? Para a prole, porque a mulher tinha que servir o homem, por quê? Porque o homem tinha que estar feliz por servir a pátria. Então ela tinha que servir o homem e gerar novos filhos para a pátria poder continuar existindo.